partir dos nossos estudos do sistema de numeração decimal, com seus múltiplos e submúltiplos da unidade, nós vamos estabelecer uma analogia com o sistema métrico decimal e iniciar os estudos das medidas de comprimento. Vamos utilizar, inclusive, o mesmo recurso das tabelas e ou dos materiais de apoio para a aprendizagem dos deficientes visuais, que seriam aquelas grades quadriculadas e as fichas com os números em braille, com os algarismos escritos em braille, uma coleção de vários zeros, de vários algarismos, todos eles, inclusive alguns com a vírgula. A unidade aqui considerada será o metro. Então nós teremos nas tabelas o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro como unidade central, são medidas inteiras. Na sequência, eu teria uma coluna para vírgula, no caso dos objetos, dos materiais utilizados para os deficientes visuais, como o cubaritmo, e em seguida os submúltiplos do metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vamos efetuar sucessivas multiplicações por 10 a partir do metro e obteremos nesta sequência os múltiplos, então, do metro, que seria 1 metro vezes 10, 10 metros, igual a 1 decâmetro. 10 vezes 1 decâmetro, eu teria 1 hectômetro. 10 vezes 1 hectômetro, 1 quilômetro. O que equivale a dizer que 1 decâmetro corresponde a 10 metros, que 1 hectômetro corresponde a 100 metros e que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Ou seja, estamos fazendo aqui uma comparação entre as unidades de medida do sistema decimal e do sistema métrico. A unidade está equivalendo ao metro, o decâmetro à dezena, o hectômetro à centena e o quilômetro ao milhar. Da mesma forma, vamos considerar os submúltiplos das unidades de medida. Então, é muito importante que, apesar de não utilizarmos todos esses múltiplos e submúltiplos do metro, vamos percebendo que eles são indispensáveis para a compreensão das transformações entre as medidas de comprimento. Quais seriam os submúltiplos do metro? Se eu tenho 1 metro, a 10ª parte, 1 decímetro. 1 decímetro, a 10ª parte, 1 centímetro. Se eu tenho 1 centímetro, sua 10ª parte, 1 milímetro. Então, 10 decímetros correspondem a 1 metro, 10 centímetros correspondem a 1 decímetro e 10 milímetros correspondem a 1 centímetro. O que equivale a dizer que são necessários 10 decímetros para completar 1 metro, 100 centímetros para completar 1 metro ou 1000 milímetros para completar 1 metro. E em seguida, faremos algumas atividades para discutir essas questões. Quanto seria, por exemplo, a transformação de 4 metros em centímetros, de 75,7 centímetros em milímetros, de 8,7 quilômetros em metros? E fazendo o caminho inverso, quanto seria 35 centímetros em metros? Quanto seria 197 centímetros em metros? Quanto seriam 1.500 metros em quilômetros? Vamos, a partir daqui, deixar você pensar um pouquinho e corrigir essas atividades. 4 metros. Se cada metro tem 100 centímetros, 4 vezes 100, 400.
Se 75,7 centímetros para milímetros, se cada centímetro tem 10 milímetros, nós precisamos de multiplicar por 10, portanto a vírgula desloca uma casa para a direita, 757 milímetros. 8,7 quilômetros. Se cada quilômetro tem 1.000 metros, nós vamos multiplicar por 1.000. Vamos precisar de 2 zeros para que a vírgula possa se deslocar 3 casas para a direita. 8,7 quilômetros, 8.700 metros. Voltando. Transformando agora 35 centímetros em metros. Eu tenho que voltar 2 casas porque eu estou dividindo por 100. Portanto, a resposta seria 0,35 metros. Da mesma forma, 197 centímetros para metros, eu tenho que voltar 2 casas, portanto, há uma divisão por 100. A vírgula que estaria depois do 197, volta 2 casas, a resposta 1,97 metros. E, finalmente, 1.500 metros em quilômetros, eu tenho que voltar 3 casas, porque há uma divisão por 1.000, no caso, 1,5 quilômetros. Uma outra maneira de realizar essa atividade, de fazer as transformações com os múltiplos e submúltiplos do metro, é utilizar a tabela ou até, você fazendo uso do cubaritmo, proceder com a determinação das colunas para o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A atividade pedia para transformarmos 4 metros em centímetros. Então, eu tenho na coluna dos metros o número 4 e até a coluna dos centímetros eu não possuo algarismos. Então, eu vou completar com zeros e a resposta 400 centímetros. Depois, 75,7 centímetros. 75,7 centímetros. Se a vírgula separa a parte inteira, é porque estamos considerando 75 centímetros inteiros e 7 milímetros. Então, 75,7. 7 decímetros, 5 centímetros e 7 milímetros. Se a transformação é para milímetros, basta que eu desloque essa vírgula para a casa dos milímetros e a resposta 757 milímetros. A outra atividade é para transformar 8,7 quilômetros em metros. 8 quilômetros, 7 hectômetros. Se a transformação solicitada é para metros, eu não possuo algarismos nem nos decâmetros, nem em metros, portanto, 8.700 metros. Atividade da volta. Transformar 35 centímetros em metros, portanto, eu tenho 35 centímetros inteiros, 3 decímetros e 5 centímetros. Para transformar em metro, eu observo que eu não tenho algarismo na coluna do metro, portanto, eu vou completar com 0,35 metros. Na sequência, 197 centímetros inteiros, 1 na coluna do metro, 9 na coluna do decímetro e 7 na coluna do centímetro. Se o pedido é transformar 197 centímetros em metro, a minha parte inteira será no metro, portanto, uma vírgula separando o 1 do 97. 1,97 metros. Vamos fazer um paralelo aqui, se eu estivesse falando da minha altura,
Nós não falamos que temos 181 centímetros, que é o meu caso, não sei qual que é a sua altura. Você não diz a sua altura em centímetros, eu não digo 181 centímetros, eu digo que eu tenho 1,81 m ou simplesmente 1,81. Como se lê 1,81 metros, 1,81 metros é a minha altura. Entendido? E por fim, 1.500 metros, eu tenho 1 quilômetro, 5 hectômetros, 0 decâmetros, 0 metros. Para dar a resposta em quilômetros, eu tenho que considerar a parte inteira em quilômetros, portanto, uma vírgula para separar o quilômetro das demais unidades de medida, portanto, 1,5 quilômetros. Nós vamos continuar o nosso estudo com sistema métrico decimal. Queria saber, você conhece alguma régua? Você tem alguma régua graduada onde tem a marcação dos centímetros e dos milímetros? O que você sabe a respeito disso? Conhece uma fita métrica, aquela que a gente tem em casa normalmente, com 1 metro? Vamos fazer uma atividade aqui. Quantos centímetros tem 1 metro? Se você sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros, diga você, quantos centímetros tem 2 metros? E 3 metros? E 8 metros? 10 metros? 15 metros? Pense e responda. Agora diga, quantos metros tem 400 centímetros, por exemplo? Quantos metros tem 500 centímetros? E 1.200 centímetros? E 1.800 centímetros? Vamos corrigir suas respostas. Você utilizou algum recurso para efetuar essas transformações? Você usou alguma tabela ou cubaritmo? Ou você utilizou o cálculo mental? Explique como transformar metros em centímetros e centímetros em metros. Se você respondeu que para transformar metros em centímetros você tem que multiplicar por 100, está correto. Se você usou algum recurso como o cubaritmo, você sabe que teve que deslocar do metro para o centímetro 2 casas, porque você passou pelo decímetro, porque a ordem é metro, decímetro e centímetro. Então, para transformar metros em centímetros, devemos multiplicar por 100. E na divisão, e dividimos por 100 quando temos que voltar e transformar centímetros em metros. Então, a resposta seria, para quantos centímetros tem em 2 metros? 200 centímetros. Em 3 metros, 300 centímetros. Em 8 metros, 800 centímetros. Em 10 metros, 1.000 centímetros. Em 15 metros, 1.500 centímetros. E voltando, transformando então centímetros em metros, dividimos por 100. Portanto, 400 centímetros tem 4 metros, 500 centímetros são 5 metros, 1.200 centímetros são 12 metros, 1.800 centímetros, 18 metros. Agora, numa segunda atividade, vamos pensar um pouquinho e responder. Qual a relação entre quilômetros e metros? Como transformar quilômetros em metros? Que caminho você tem que fazer para sair do quilômetro e chegar em metros? Por quais múltiplos do metro você tem que passar? Se você respondeu que você tem que passar pelo hectômetro e pelo decâmetro,
Está correto. Então nós temos, para transformar quilômetros em metros, que multiplicar por 1000. E a medida que está em metros para voltar para quilômetros, você também vai passar pelo decâmetro, pelo hectômetro, portanto, você tem que dividir por 1000. Poderíamos fazer aqui uma atividade de transformação do quilômetro em metro. 1 quilômetro tem quantos metros, então? E 1,5 quilômetro, quantos metros tem? E voltando, 1000 metros tem quantos quilômetros? 5.000 metros tem quantos quilômetros? Uma terceira atividade seria a transformação de centímetros em milímetros. Como transformar centímetros em milímetros? Veja que para transformar centímetros em milímetros é um submúltiplo imediato. Então basta eu multiplicar por 10. Eu não tenho nenhum submúltiplo entre o centímetro e o milímetro. Então 1 centímetro são 10 milímetros. Quantos milímetros tem em 2 centímetros, por exemplo? Em 10 centímetros. E para voltar? E para transformar milímetros em centímetros? Se você respondeu que basta dividir por 10, está correto. Então, quantos centímetros há em 40 milímetros? Em 50 milímetros? E em 180 milímetros? Se você respondeu que para transformar 2 centímetros em milímetros são 20 milímetros, está correto. E que 10 centímetros correspondem a 100 milímetros. Depois, voltando, 40 milímetros dividimos por 10, portanto, em 40 milímetros há 4 centímetros, em 50 milímetros são 5 centímetros, em 180 milímetros são 18 centímetros. Você seria capaz de responder qual a unidade de medida seria adequada para medir a espessura de um fio de cabelo? E a altura de um prédio? E a distância entre 2 cidades? Então eu não posso dizer que que a distância de um palmo corresponde a tantos quilômetros ou a tantos metros. Por quê? É uma medida pequena, que cabe em centímetros. A espessura de um fio de cabelo, como a espessura de um vidro, a espessura de uma folha de papel, nós indicamos em milímetros. A altura de um prédio, a altura de uma casa, em metros. E a distância entre 2 cidades, você sabe que é dada em quilômetros, ok? Nós vamos continuar e fazer umas outras atividades aqui sobre a questão das medidas. Eu vou falar algumas frases, vou dizer algumas afirmações e você pode responder se são verdadeiras ou falsas. Mas lembre-se de justificar sua resposta. Por que é falso, por exemplo, dizer que o quilômetro é a unidade de medida mais usada para expressar a altura das pessoas? É verdadeiro ou é falso? Se você disse que é falso, justifique. Ou seja, para medir as pessoas, nós não usamos quilômetros. A medida indicada para expressar a altura das pessoas é o metro. Ok? Segunda afirmação. Para medir o comprimento de uma formiga, costuma-se usar o milímetro em vez do quilômetro. Verdadeiro ou falso? Próxima. Os grandes prédios de apartamentos têm vários quilômetros de altura. Verdadeiro ou falso?
Meu livro de matemática tem mais ou menos 2,5 metros de espessura. Vamos ver. Para medir o comprimento de uma formiga, costuma-se usar o milímetro em vez do quilômetro. Verdadeiro. Os grandes prédios de apartamentos têm vários quilômetros de altura. Falso. Tem vários metros de altura. E meu livro de matemática tem mais ou menos 2,5 centímetros de espessura, ok? Segunda atividade. Diga se é verdade ou mentira. 1 centímetro é a 100ª parte do metro. Outra afirmação. 20 decímetros fazem 2 metros. Terceira afirmação. Um comprimento de 90 centímetros é maior que o comprimento de 1 metro. E a última afirmação dessa atividade, 250 centímetros fazem 2,5 metros. Primeira afirmação, verdadeira. 1 centímetro é a 100ª parte do metro. Segunda afirmação, 20 decímetros fazem 2 metros. Verdadeira. Um comprimento de 90 centímetros é maior que o comprimento de 1 metro. Se 1 metro tem 100 centímetros, a afirmação é falsa. E 250 centímetros fazem 2,5 metros. Isso está correto. Terceira atividade. Quantos metros tem 50 decímetros? E 5 quilômetros, quantos metros são? Item C. 1 milésimo de 1 metro corresponde a quantos milímetros? E a última, 170 centímetros correspondem a quantos decímetros? Vamos lá. 50 decímetros, 5 metros. 5 quilômetros, 5.000 metros. A milésima parte do metro corresponde a 1 milímetro. E 170 centímetros são 17 decímetros. Item 4. O passo de Rodrigo mede 65 centímetros. Calcule quantos passos ele deve dar para caminhar 65 metros. E 195 metros. Para responder a essa questão, nós vamos nos lembrar de que cada metro corresponde a 100 centímetros. Portanto, ele tem que dar 100 passos, porque 65 centímetros vezes 100 me dá 6.500 centímetros, que corresponde a 65 metros. Com relação a 195 metros, nós vamos dividir, então, 195 por 65. Vamos encontrar o resultado 3. Portanto, se para caminhar 65 metros ele deve dar 100 passos, para caminhar 195 metros ele deve caminhar 300 metros. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 17 de setembro de 2018. Eu espero você no próximo episódio, aguardando sempre seus comentários e suas sugestões.